Bom dia a todos. A nossa aula de hoje vai ser sobre análise técnica de ações. Nas semanas anteriores, nós estudamos sobre análise fundamentalista. Nós vimos que a análise fundamentalista ela vai determinar se o preço de uma ação está cara ou barata, em comparação aí com uma coisa que chama valor intrínseco. Tá? Então, de forma comparativa, a análise fundamentalista, nós vamos escolher ações nas quais serão investidos os recursos. Então, como eu disse, se a ação está barata, se está cara, vamos usar os múltiplos de acordo com as nossas expectativas. A análise técnica, ela não vai procurar entender isso, ela vai entender qual que é o momento mais favorável para comprar ou vender. Então, a gente fala que a análise técnica é a análise grafista, e basicamente o gráfico ele vai indicar se é um momento de compra, se é um momento de venda, independentemente dos fundamentos aí dessa ação, ok? Então, vamos lá. A escola técnica ou escola grafista, né, que a gente chama escola gráfica, ela baseia na tese que os preços das negociações futuras são fortemente dependentes dos preços das negociações anteriores, sendo possível, então, prever tendências de preços. Então, a gente vai fazer, com base no gráfico, a gente pode determinar qual que é o momento exato de entrar, qual que é o momento exato de sair, ok? E o principal input, a principal matéria-prima, é o comportamento histórico dos preços. Então, a gente vai partir do pressuposto que os preços eles se movimentam de acordo com uma tendência, e essa tendência futura, ela geralmente repete o passado. Então, não são relevantes as informações sobre lucros, dividendos, participação no mercado, indicadores da empresa. O que importa são os fatores de procura e oferta internos do mercado, e a gente vai tentar entender essa psicologia do mercado, ok? Partimos do pressuposto que o impacto dos fatores externos já está embutido nos preços. A gente vai ver que até a teoria de Dow fala isso, né? Então, portanto, a análise técnica, a gente vai estudar como os preços se movimentam, não se preocupando do motivo deles se movimentarem, se foi um anúncio louco aí do presidente, se foi inflação, se foi um problema de mercado. Não, a gente não está interessado nisso, né? Do porquê. A gente vai ver como é que esses preços se movimentam. Então, comparando a fundamentalista com a técnica, né? A fundamentalista, a gente vai buscar esse valor intrínseco, né? Então, sempre a gente vai perseguir esse valor intrínseco da ação. Na técnica, a gente vai procurar essas tendências, né? Que seria essa dependência aí dos preços históricos. O objetivo é determinar o real valor de uma ação, que é o valor intrínseco, né? Para a gente comparar se está barato ou caro, como eu disse. E a técnica a gente vai determinar a tendência de evolução das cotações no curto prazo, né? Mas a gente pode também fazer médio e longo, mas ela é mais usada aí no curto prazo, ok? Então, a ideia da técnica é a gente estudar como os preços se movimentam, ok? As hipóteses básicas, né? O estudo de movimentos passados dos preços, dos volumes de negociação de ativos financeiros, com o objetivo de trazer previsão do comportamento de preços futuros, que é aquela questão que eu já falei. Os preços se movimentam de acordo com uma série histórica, né? A principal tese que a gente vai defender, o preço futuro das ações é fortemente dependente dos preços anteriores,
sendo possível prever tendências, né? E aí o principal input é o comportamento histórico dos preços. Então a gente vai pegar um gráfico dessa ação, tentar determinar, né, qual é a tendência dessa ação, se ela vai cair, se ela vai subir, tá? Mas para definir o momento de entrada e saída mesmo. As séries dos preços apresentam padrões identificáveis, né? Então segue um certo padrão. O que importa são os padrões de oferta e procura e entender a psicologia do mercado, né? Então a psicologia do mercado tem muito a ver com isso aí. Então na hora que a gente estiver analisando o gráfico, eu vou mostrar para vocês que tem um gráficozinho embaixo que mostra muito isso, sabe? E nós vamos estudar como os preços se movimentam, né? Não preocupando com o porquê deles se movimentarem, né? E aqui nós não estamos muito preocupados com o preço da ação. Algumas pessoas falam que são análises mutuamente excludentes, né? Que a técnica exclui a fundamentalista. Eu acredito que as duas são complementares, né? Você saber se a ação está cara ou barata, se a empresa ela tem bons indicadores, e também determinar qual que é o melhor momento de comprar, qual que é o melhor momento de vender. Ok? Então, os três princípios, ó. A ação no mercado reflete todos os fatores envolvidos, né? Então, o preço desconta tudo. Os preços movem em tendências, né? Então, a ação sempre ela vai mover em tendências que nós já olhamos, já vimos lá atrás, e o futuro reflete o passado, né? Então, esses a gente pode chamar de princípios básicos da análise técnica e a gente vai partir desse pressuposto aí para poder analisar. Bom, um dos principais expoentes aí da análise técnica é o Charles Down. Ele viveu nos Estados Unidos, né, no início do século XX, e ele não tem livro publicado. Ele escrevia alguns artigos, né, no The Wall Street Journal, e aí a principal teoria dele, né, que ele vira e fala assim, ó, as ações negociadas elas seguem uma tendência de alta ou baixa a qualquer momento, necessitando construir uma média da evolução de preço por meio de amostragem representativa. Então, você tem uma amostragem representativa, coloca isso em um gráfico, dá para você ter uma ideia mais ou menos como é que a ação ela vai se comportar no futuro, tá? Ele, junto com Eduardo Jones, eles criaram um índice, né, que chama índice Dow Jones, né, que é o principal índice da Bolsa de Valores de Nova York. E a teoria deles é baseada nos seguintes pressupostos. Primeiro, os preços descontam tudo, né? As alterações diárias nos índices consideram o julgamento de todos os investidores. Então, por exemplo, teve a China embargou a compra de carne brasileira. O preço já está descontado. Estados Unidos divulga PMI fraco. O preço já está descontado. Ok? Então, o próprio mercado ele já absorve todas essas informações que nós temos, ok? Então, esse é o principal pressuposto dele. O mercado apresenta movimentos aleatórios em três amplitudes, né? Que é o movimento de longo prazo, quando você vai estudar um movimento acima de um ano, o de médio prazo de 3 semanas até um ano, e o de curto prazo de 6 dias até 3 semanas. Então, ele subdivide a análise nessas três etapas aí, né? Ele vai chamar de tendência primária, tendência secundária e tendência terciária, né? Que seria o curto prazo. Ok? Então, com isso, dá para a gente fazer um traçado de linhas de tendências. Então, eu vou mostrar para vocês também o gráfico. E identificar as formações que sinalizam essas tendências. E, além disso, também, ele estudou a descontinuidade dos preços, né, que tem esses gaps aí, que seriam buracos aí nos gráficos. E esses gaps aí eles vão ter uma relevância também para poder entender. Okay? Então, as tendências, né, a tendência primária. Para ele, a tendência primária, a mais importante, pode durar anos. Então, a tendência primária
ela está ligada mais a essa interpretação aqui de longo prazo. Então, quando a gente tem uma tendência de alta, né, então a gente tem o bull market, que seria do touro, né, o touro. Então, o que significa o touro? Significa que o mercado está com a força para cima, né? Então, qual que é a ideia? O touro ele tem um chifrão, então ele chifra de baixo para cima, ok? Ou baixa, bear market. O bear aqui é o urso, né? Então, como é que o urso ataca? O urso chega e ataca de baixo para cima. Tá? Então, por isso que a representação lá em Wall Street, onde tem a bolsa, tem uma estátua em tamanho real de um touro, um tourão lá. Né? Então, é essa representação aí. E a própria internet tem muita coisa, né, que explica isso, né? O bull market, que seria a alta, e o bear market, que seria a baixa. Ok? A direção do movimento tende a mudar subitamente em curto espaço de tempo. Essa mudança a gente chama de correções, né? São correções ao longo do tempo. Tá? E eu vou mostrar para vocês também no gráfico. Ok, gente? A tendência secundária, essa tendência secundária, a gente também considera principalmente uma correção da tendência principal, e é uma reação dentro dos mercados primários, amplitude menor em semanas ou meses, né? Então, por exemplo, acontece alguma notícia, alguma coisa qualquer aí que o mercado cai um pouco, mas ele ainda está caminhando em tendência de alta. E a tendência terciária é considerada uma pequena flutuação da tendência secundária e é movimento de horas, sessões ou em torno de dias. Tá? Então, se a gente pega uma amostra significativa de tempo, dá para a gente traçar qual que é a tendência, né? Quais são essas tendências, primária, secundária e terciária, e dá para poder analisar o gráfico aí e falar quais são os pontos de compra, quais são os pontos de venda. Ok? Bom, vamos falar um pouco sobre cada tendência aqui. Né? A tendência de alta, né? Então, a fase de acumulação. Os investidores não bem informados adquirem grandes lotes para provocar alterações nos preços. Depois, a entrada de analistas, né? Os preços começam a subir e surgem informações sobre o bom desempenho na bolsa. Né? Então, a alta sensível leva a uma elevação no preço e volume. E o público leigo começa a entrar no mercado, motivado pela expectativa de grandes lucros pelas notícias. Né? Alta acelerada, mercado nervoso, grandes aumentos de volumes e valorização expressiva de euforia. Então, a tendência de alta, ela segue mais ou menos isso aqui. A tendência de baixa também, né? A tendência de baixa, ela vai seguir isso aí de forma contrária. Então, aqui que está um gráfico que eu falei com vocês. Ó. Então, a gente tem aqui o tempo, né? E o volume. Preço, né? Preço. Volume seria um outro gráficozinho aqui embaixo. Então, o que a gente tem aqui, ó, essas linhas? Vocês veem que, ao longo do tempo, tem certas oscilações, né? Que a gente falou que são as tendências secundárias e as tendências terciárias, né? Só que, ao longo do tempo, a gente vê que tem uma evolução. Existe uma evolução. Então, ela sobe, cai, depois sobe um pouco mais forte, cai, depois sobe um pouco mais forte e cai, e assim sucessivamente. Aqui que são essas, a questão que a história explica o futuro, que Charles Dow fala, está aqui, né? Então, aí o gráfico, ele tem o topo, né, que seria o volume, o preço máximo, desculpa, e o fundo seria o preço mínimo em um determinado período, né? Então, mas aqui está bem claro uma tendência de alta. Depois eu vou explicar cada gráfico desse aqui mais para frente. Ok? Então, a tendência de baixa o mercado dá sinais de fraqueza, investidores começam a desfazer das suas posições, né? E os preços voltam a se estabilizar e o mercado fica menos volátil. Geralmente acontece isso com a tendência de baixa, né? O tempo todo. Então, aqui um gráfico de tendência de baixa, que seria isso, né? Então, ele sobe e depois desce em uma proporção mais forte.
sobe um pouco, depois desce. Então, como a tendência principal é de baixa de preço, diminuição de preço, aí a gente tem essas correções aqui de alta, né, ao longo do tempo. Ok? Tudo bem ou não? Tudo bem, gente? Tranquilo, professor. Ótimo. Beleza. Ok. Uma coisa que eu destaquei aqui no livro, dois pontos, eles são fatores cruciais para poder observar a tendência. O primeiro é o volume e o segundo são os índices, né? Então, o volume, ele confirma a tendência, depois eu vou mostrar para vocês onde que a gente percebe essa questão do volume. O que é o volume? É a quantidade de ações negociadas, né? Se é mais compra, se é mais venda. Então, o que Charles Dow fala? Ele fala assim, ó, se o volume cair, quando aumentam os preços, ó, o volume cai e o preço aumenta. Então, a tendência de alta está perdendo força. Então, esse é um ponto muito importante. Ó, se o volume cai, quando aumentam os preços, então a tendência de alta está perdendo força. Então, já é um indício que ela vai bater uma resistência e vai descer. E a tendência de baixa é o contrário. Ó, se o volume aumenta quando caem os preços, então a tendência de baixa está perdendo força. Então ela perde força e aí bate no suporte e sobe, ok? E os índices devem confirmar-se mutuamente, ok? Com isso, a gente vai ver o que é resistência e suporte. Ó, no gráfico aqui já tem. Resistência é o teto, é até onde que o preço máximo foi em um determinado período, e o suporte é o piso, é até onde um determinado preço foi na sua mínima, né? Então a resistência que a gente fala que é a máxima e o suporte que a gente fala que é o mínimo. Aí alguns analistas falam assim, quebrou a resistência. Aí quando você quebra a resistência, tudo pode acontecer, ela pode subir, né? Quebrou o suporte. Quando quebrou o suporte, ela pode descer muito, ok? Então, ao final do movimento de alta, a resistência do preço da ação, venda ou não compra, tá? E final do movimento de baixa, nível de suporte da ação, oportunidade de compra, né? Que ela está um preço bem baixo. Tá? Então, a resistência, nível de preço, onde a força vendedora passa a ser maior. Ok? Revertendo ou parando o movimento de alta. É como se fosse um teto, ela bate e volta. Tá? O suporte é um nível de preço onde a força compradora passa a ser maior. E onde vai ter essa reversão do movimento. Né? Então, é como se fosse assim, ela cai, bate no suporte e sobe. Mas pode acontecer de quebrar a resistência, pode acontecer de quebrar o suporte. Tá? Então, precisa ficar atento a isso aí. Então, tem que observar nessa questão da relação do volume e do índice, né? Porque o volume ele vai falar muita coisa sobre essa tendência aí. E aí a gente pode usar a resistência e o suporte. Bom, aí aqui alguns gráficos, né? A tendência principal, aí peguei aqui a Ambev, né? Ao longo aqui do tempo, vejam que a tendência principal é de alta, apesar que ela tem algumas pequenas correções aqui ao longo do tempo. A tendência secundária aqui, ó, ela está bem nítida, né? Então tem alguns períodos que ela sobe, depois dá uma descida por um médio intervalo de tempo, depois sobe, dá uma descida, né? E aí a gente chama isso aí de correções, né, da tendência primária. E a tendência diária também, né? Então, por exemplo, se recorta o gráfico aí em um período mais curto, aí dá para a gente ver qual que é a tendência diária. E eu também vou explicar para vocês o que são isso, e o que é isso aqui. Isso aqui é um gráfico muito comum usado, né? Que é o gráfico de candlestick.
E aí eu vou explicar para vocês o que significa cada desenhozinho desse aqui, ok? Então, as tendências totais, né? A tendência primária, subir, e a tendência secundária, fazer essa correção aí com essas oscilações diárias, né? Então, é aquela questão, gente, ó. Todo mundo que é analista de bolsa, todo mundo que é youtuber, todo mundo que é estudioso, agente autônomo, market makers, eles falam, né? Mercado de ações a longo prazo. Então, a gente tem que sempre procurar avaliar essa tendência, né, primária, para ver o que vai acontecer com a ação. Essas correções, elas são normais, né? As quedas, elas são normais, mas se você está bem posicionado, tem uma boa ação, uma boa empresa, a tendência é que você tenha aí aumentos aí do preço ao longo do tempo. Ok? Então, a primeira tendência, identificação, a segunda, confirmação e a terceira, especulação, né? Porque a ideia de fazer uma análise aqui no curto prazo é mais para você ganhar, né? Você, por exemplo, aproveita um momento que caiu muito, compra, e aí depois, na hora que ela começar a reverter aí essa tendência de curto prazo, né? Começar a subir, aí você pega e vende e faz o seu resultado aí, tá? Então, o trader, né? Que o pessoal critica muito o trade, ele trabalha muito aqui na terceira, né? A especulação aqui não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, né? Porque sempre a gente vê especulação como uma coisa ruim. Especulação aqui é tirar a oportunidade de ganhar dinheiro em cima de uma oportunidade. A ação caiu, eu vou lá, compro. Eu sei que ela está com o preço abaixo, que ela vai recuperar o gráfico e tal, eu pego e vendo, tá? Beleza? Um outro autor muito importante é o Eliot. O Eliot, ele é um dos principais especialistas, né, nessa área de análise técnica, e a teoria dele, ele pega e fala assim, né, que ele pode localizar ou até antecipar determinadas fases dos ciclos da Bolsa de Valores. Né? Então, ele vira e fala assim, a mudança nos preços das ações segue uma estrutura harmoniosa. Então, ele conseguiu enxergar que existe uma estrutura que explica essa tendência aí das ações na Bolsa, ok? Então, a decisão é uma informação relevante, que é uma informação significativa aqui para o mercado de capitais, ou seja, a decisão ela é uma função resultante aí da informação relevante, ok? Existe essa interdependência. Segundo ele, as atividades humanas, né, padrão, tempo e razão, podem ser interpretadas com a ajuda das séries de Fibonacci expressas por meio de ondas, né, parâmetros para acompanhar o movimento das ações no mercado. Então, nos estudos dele lá, ele pegou aí essas ideias aí do matemático Fibonacci, e Fibonacci estudou aí a reprodução dos coelhos, né, e aí expandiu isso aí para a vida humana. E o próprio Eliot, ele começou a estudar, né, a arquitetura das pirâmides do Egito e viu que também seguia um padrão específico. E aí ele pegou esse padrão e aplicou aí no mercado financeiro. E aí ele fala assim, ó, que a tendência de alta ou baixa é composta por 5 ondas. Na verdade, ele fala 8, né, mas aí, na verdade, são 5. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui. O ciclo completo, na verdade, são de 8 ondas. Eu vou pegar o segundo gráfico aqui. Então, a gente tem as 3 primeiras são uma tendência predominante aqui, ó. Então, é como se fosse assim, né? A gente pode pegar esse segundo gráfico aqui e pensar nas tendências ímpar, que é 1, 3 e 5. Essa aqui é a tendência predominante,
Ok? É claro que tem aqui a correção no 2 e no 4. Bateu no 5 aqui, aí ela começa a cair. Então, é como se fosse assim, ó. Aqui é o nosso, a nossa resistência. De volta, tá? Para conseguir identificar o ciclo, a gente consegue ver o que acontece. Então, por exemplo, nesse gráficozinho vermelho aqui, ó, é a mesma coisa. Ó, se a gente pensar 1, 3 e 5, nos ímpares eu tenho a tendência principal aqui de baixa. Aí depois ela bate aqui no suporte e ele reverte, né, que é o ABC. Então, para eles são 8, né? Mas a gente pode fazer a análise de 5 principais, né? Que seriam 3 e 5, e depois o ABC. Então, identificar aí essa... Eu consigo virar e saber até onde que é, qual que é a minha resistência, no caso de uma tendência de alta, qual que é o meu suporte, no caso de uma tendência de baixa, e aí a gente conseguir fazer essas previsões, ok? Então, aqui um Professor, gráficozinho para poder mostrar. Oi, oi, Jefferson. por que ele denomina como ABC? Oi, Jefferson. Não, então, deixa eu colocar aqui no gráfico. Então, aí foi uma determinação dele mesmo. Ele poderia colocar aqui 6, 7, 8. É porque é para poder destacar a mudança de movimento. Então, o próprio livro vira e fala, né, lá na página 579, ele vira e fala assim, né, que é composto por 5 ondas. Então, nós temos 5 ondas aqui. Porque as ímpares é o movimento principal e a par é o movimento, o movimento de correção, né? Ok? Então, esse gráfico aqui, a tendência dele é subir, só que bateu aqui na resistência. No ponto 5 aqui, bateu na resistência e começou uma reversão do movimento, que a gente chama, né? A reversão do movimento. Então, por exemplo, a gente consegue pegar uma ação, identificar essa tendência. Se eu conseguir identificar essa tendência, eu sei qual que é o ponto que eu vou vender. Então, o ponto que eu vou vender é aqui, é praticamente aqui no 5. Depois, o ABC é um movimento de queda. Aí eu tá aqui, né, cortar do 5 para frente, começar a fazer uma outra análise, né? Mas o ABC é só para poder destacar mesmo, porque, na verdade, são 8 ondas, né? São 8 ondas. Então, 5 do movimento principal e 3 da correção, sendo que essas 3 aqui são as outras. Beleza? Ok. Aqui ele abriu mais, né? Aí com a tendência, né, com a tendência principal, tendência secundária e tendência terciária, né? Para vocês verem aí o que está acontecendo. Aqui um exemplo de uma ação, né? Também, né? Ó. E aí a análise gráfica. Vamos entender a análise gráfica. Bom, a análise gráfica é bem interessante, porque sempre, né, gente, um gráfico, uma figura, ele ganha em termos de atenção e em termos informacionais aí do que uma página cheia de letras, né? E mexe muito com o nosso imaginário, porque tem a questão da interpretação. Então, nós vamos certamente interpretar um gráfico. Bom, então, essa análise gráfica ela vai registrar a evolução da cotação das ações ao longo do tempo. E nós temos aí os tipos linha, volume, barras, ponto, figura e candlesticks. Esses são os gráficos mais comuns que nós usamos aí na análise. A análise gráfica é o pilar da análise técnica, ok?
é possível a realização de previsões, né, dos movimentos futuros em função da oscilação passada. Tá? Esse é o pressuposto principal da análise gráfica. E aí o gráfico de linhas é o mais básico, o mais comum, é usado mesmo fora da análise técnica, então a gente vai ter a representação das cotações em intervalos de tempos regulares, né, unidos por linhas retas. Para cada período a gente vai usar o preço de fechamento, marcando um ponto para cada preço. Preços ou cotações no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. Então é isso aqui, né, o gráfico de linha, ele é esse gráfico aqui, né, então aqui no vertical a gente vai ter aí o preço e no horizontal a gente vai ter a evolução temporal. Né? Então, na verdade, esse tipo de gráfico é uma série temporal. Aqui a gente tem uma série temporal. Quando vocês estudaram contabilimetria 4 comigo, a gente estudou a parte lá de séries temporais. Né? Então, praticamente aqui é uma série temporal. Essa série temporal aqui, ó, a gente está analisando aqui o comportamento do preço de uma determinada ação. Tá? O gráfico diário de barras, ele é uma variação do gráfico de linha, né? Porém, ele vai envolver projeções gráficas diferentes, né? Que é a barra, que vai mostrar a magnitude do valor. Né? Então, aqui, pegando o mesmo gráfico, então ele vai ter aqui a evolução dos preços ao longo do tempo, e aqui nós temos o volume. E aí é muito importante, né, essa questão do volume, por quê? Porque a gente falou, ó, se o volume cai, quando aumenta o preço, então a tendência de alta está perdendo força. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o volume. Vejam que quando o volume está mais alto, geralmente está crescendo. Ok? Quando o volume está mais baixo, geralmente a tendência de alta ela perde força. Né? Vejam que não é sempre, né? Aqui, por exemplo, o volume aumentou, mas aí o preço caiu. Mas, na maioria das vezes, olha, a gente vê que o volume aumentando, aí há uma reversão, né, da tendência. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, o volume caiu. Então, a tendência de alta está perdendo força. Okay? Então, dá para observar isso aqui. Então, é bem interessante a gente pegar e analisar. Ai, nossa, energia brava, tomar água aqui. É bem interessante a gente analisar essas relações, e aí essas relações vão nos dar uma ideia do que pode acontecer. Ok? Gráfico ALC, que é o ponto figura, ele é mais complexo, ele é um pouco mais complexo. Né? Por quê? O que a gente tem no gráfico OLC? OHLC, desculpa. Né? Ele indica simultaneamente os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima de cada um dos períodos. Ok? Open, high, low, close. Então, o que mostra isso aqui? Ó? Cada item desse aqui está mostrando o que está acontecendo. Vou pegar esses mais compridos aqui. Ó. Então, se vocês enxergam aí que está verde, significa que ele teve um aumento de preço. Quando ele está vermelho, significa que ele teve uma queda. E aí ele mostra esses pontinhos aqui do lado, seria abertura, fechamento, mínimo e máximo. Tá? Abertura, fechamento, mínimo e máximo. Ok? Ele também é bem usado. E aí o gráfico Candlestick. Ó, o Candlestick ele é um gráfico mais completo. Ok? Além de mostrar todas as informações de abertura, fechamento, máxima, mínima, eles dão destaque para as distâncias entre cada um desses valores, permitindo a análise do padrão Candlestick. Ok? Então, o Candlestick é como se fosse uma vela. Né? Esse gráfico foi desenvolvido no Japão, né, por um negociador de arroz durante o século XVIII.
para prever tendências, né? E aí ele é usado até hoje, né? Então, as linhas verticais são chamadas de sombra, enquanto o retângulo é chamado de corpo. O topo da sombra marca a máxima e a base a mínima do período, enquanto que o topo do corpo marca a abertura. Então, seria isso aqui, ó, candlestick. O candlestick, e aí eu tenho uma explicaçãozinha dele aqui, né? Então, o gráfico de candlestick seria esse. Ele é um gráfico muito usado, né, pelos analistas técnicos. Então, vamos lá. Ó, então, aqui, como é que funciona? Aqui eu tenho o preço máximo da ação e aqui eu tenho o preço mínimo. Esse tipo assim, ó, que é fechadinho, né? Então, o preço de fechamento é igual ao preço de abertura. Então, por exemplo, ó, a ação abriu a 10. Aí ela caiu a 8, chegou a subir a 12, mas aí depois fechou a 10. Então, o preço de abertura é o mesmo preço de fechamento. Então, ela teve uma oscilação de menos 2 e teve uma oscilação de mais 2 durante o dia. Esse tipo de gráfico aqui chama doji. Aí tem vários, né? Doji, martelo, cachorro, tem um monte de coisa aí, tá? Mas os mais comuns são esses aqui, ó, né? Que é o candle de alta, ele é branco ou verde, né? Então, voltando aqui, ó, verde, ele é um candle de alta, tá? Então, significa o quê? Ele abriu, chegou numa mínima aqui, chegou numa máxima aqui em cima, mas fechou aqui, ó. Então, ele abriu, caiu, subiu e fechou com alta. Né? Vejam aqui a distância que existe entre abertura e fechamento. O candle de baixa, ele é preto ou vermelho, ok? Então, ele abriu aqui em cima, ele abriu, caiu para uma mínima, subiu para uma máxima e depois fechou aqui em queda, tá? Então, esse candle sem corpo é o doji, mas geralmente nós temos aí os candlesticks aí com corpo ou de alta ou de baixa. E aí o de alta também pode ser verde e o de baixa pode ser vermelho. Ok? Então, os candles com corpo longo significa que houve uma variação grande entre o preço de abertura e fechamento máximo e mínimo. E os candles curtos, eles mostram que teve uma pequena variação no preço, né? Entre abertura e fechamento mínima e máxima. Ok? Tranquilo? E aqui as linhas de tendência. As linhas de tendência que nós temos aqui, né? O mercado ele não se comporta, né, de forma linear, sempre ele tem aí topos e fundos, nós já vimos um pouco, né? Então aqui, sempre a gente vai escolher um período, sempre a gente vai traçar essa linha de tendência. Então, se vocês olharem aqui, ó, a linha de tendência principal é de alta. Então, ele bateu aqui um suporte, ele começou a subir, foi com correções aqui, né? Bateu um novo suporte aqui, foi subindo, bateu uma resistência lá, caiu, mas a tendência é de alta ao longo do tempo. Esse outro aqui é a tendência de baixa. Então, ele cai, bate um determinado suporte, depois vai uma resistência, por aí. Mas a tendência é que ele vai tendo essas correções, né, essas tendências secundárias e terciárias, mas a tendência é de queda. E é isso. A nossa aula sobre análise técnica. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?